é a bênção do cuidado pastoral. Então, assim como é importante obedecer, é importante saber a quem obedecer. Então, a gente não deve sair obedecendo a todos e a todos, porque no mundo afora vão ter falsos mestres, vão ter falsos pastores. É importante a gente entender a quem nós devemos obedecer. Se obedecer é um papel importante e traz bênçãos para nossas vidas, a quem então devemos dedicar essa obediência. Então, nesta noite, vamos entender melhor o que seria essa bênção do cuidado pastoral. Em uma cultura urbana em que nós vivemos, muitas vezes se perde a bênção do cuidado pastoral. Vivemos uma independência tão grande que desprezamos o cuidado daquele que foi comissionado por Deus para cuidar do seu rebanho. E assim decidimos nos arriscar e andar errantes, comendo de tudo que se encontra por aí. Deus não quer que o seu rebanho ande desta forma. Por isso, Ele tem colocado pastores diante do seu rebanho, para que as suas ovelhas sejam protegidas e abençoadas com o cuidado pastoral. Jeremias 3,15 diz assim a palavra de Deus: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, diz o Senhor, que vos apacente com conhecimento e com inteligência. Então, o nosso Deus é quem faz esse chamado, essa escolha. Diante desta colocação, eu queria dar um breve testemunho do meu chamado. Lembro isso há 13 anos atrás. Na minha igreja, o pastor avisou que ia ter um estudo bíblico, na verdade, um seminário. Iríamos estudar doutrinas bíblicas. Ele iria iniciar uma extensão do seminário. E então, diante do que eu já havia aprendido na igreja, eu vi que há uma necessidade. A igreja, irmãos, ela é só um início. Deve partir da gente a busca pelo conhecimento. Então, muitas vezes, como pastor, a gente aguça a curiosidade de vocês, para vocês aprofundarem esse conhecimento. E eu percebia e sentia isso na minha igreja. Muitas vezes o pastor pregava, o assunto era interessante, eu queria saber mais sobre aquele assunto, e então veio essa oportunidade de estudar essa extensão. Me matriculei na extensão. Essa extensão durou 2 anos. Foram 2 anos desse seminário, mini seminário. E quando eu entrei para fazer esse mini seminário, eu já era muito envolvido na igreja, já fazia muitas atividades na igreja, e a cada dia eu queria aprender mais, tanto da palavra de Deus quanto da prática, de fazer acontecer na igreja. E sendo assim, cada vez que eu voltava para a minha igreja e praticava aquilo que eu estava aprendendo, os irmãos olhavam para mim e diziam o seguinte: irmão Sibério, tu dá certinho para ser pastor. E eu dizia: que é isso, rapaz? Eu não tenho esse chamado, eu não tenho condições para isso. Ser pastor é muita responsabilidade, preciso estudar muito, e eu sou muito limitado nos meus estudos, eu não sou capaz de estar diante de um rebanho, eu tenho outras limitações. Mas sempre irmãos da igreja falavam isso. E eu, humildemente, agradecia, mas não sentia aquele chamado ainda. E então completaram os 2 anos. Quando completaram os 2 anos, de 18 alunos que se inscreveram, apenas 2 concluíram. Eu e outro rapaz, chamado Rafael. E então nós 2 concluímos, e quando concluí aquele estudo, algo diferente em mim começou a arder no meu coração, uma chama, um desejo de ir além. Eu achei que aquele estudo foi muito bom, mas ainda faltava muita coisa para eu aprender. E aí, voltando para a minha igreja, conversei com o meu pastor e disse para ele: pastor, eu quero ir para o seminário agora. Disse: mas é muito
difícil, e aí colocou todos os empecilhos. Não, pastor, mas eu tenho sentido no meu coração isso. O problema é que minha esposa não sentia esse mesmo chamado que eu tinha. E então eu comecei a orar. E nós ajoelhávamos à noite para orar juntos. E eu orava, Senhor, abre as portas desse seminário para que eu possa chegar lá e entrar no seminário. E ela ao mesmo tempo orava, Senhor, tira isso da cabeça do meu marido, porque está ficando doido, não dá certo não, eu sair daqui da meio da minha família, não vai dar certo não, tira isso da cabeça dele. Ele pensa uma oração difícil, né? Eu orava de um jeito e ela desmanchava do outro. Até que um dia eu anunciei diante da igreja. Cheguei com os irmãos no culto e disse, irmãos, eu sinto no meu coração um chamado de Deus para o seminário. E eu queria muito que a igreja orasse por essa causa. E naquele dia, quando terminou o culto, a minha esposa chegou para mim e disse, a minha causa está perdida. Eu não vou orar contra a igreja do Senhor. Então, se a igreja vai orar para você no seminário, eu também vou orar para que Deus mude meu coração. E foram 6 meses, irmão, de oração da igreja e nossa, até que o Senhor mudou o coração dela. E nós fomos ao seminário, foi um tempo maravilhoso, muito bom de aprendizado. Mas quando eu chego no seminário, eu recebi uma informação. Aqui não formamos pastores. Meu Deus do céu, e agora? Eu vim para cá para ser pastor. Ele disse que aqui não forma pastor. Aqui nós formamos teólogos. Eu disse, o que é esse negócio de teólogo aí? Eu não sabia nem que era teólogo. Eu disse, não, rapaz, teólogo é que estuda a palavra de Deus, a teologia. Você vai entender sobre Deus. E o ministério pastoral, ele se faz na igreja. Quem forma pastor é a igreja. Então, depois de todo o conhecimento adquirido teológico, você vai a uma igreja e lá você vai aprender a pastorear aqueles irmãos, juntamente com eles, ensinando e aprendendo. E eu confesso a vocês, irmãos, já passaram 13 anos e eu continuo aprendendo. E vocês têm sido uma grande escola para mim. Então, fico muito feliz em poder compartilhar isso com vocês essa noite. Voltando então para a palavra, para recebermos a bênção do cuidado pastoral, precisamos então entender a importância do pastor para as ovelhas e reconhecer você como ovelha, reconhecer as suas debilidades ou a debilidade do rebanho. Então é necessário conhecer a importância do pastor e as dificuldades que o rebanho ou as ovelhas têm. Por isso há uma necessidade de um pastor. Então, em primeiro lugar, eu queria destacar 3 importantes funções de um pastor. Abra sua Bíblia no Salmo 23. Rapidamente vamos observar essas 3 funções do pastor, importantes funções. A primeira função importante do pastor é guiar as ovelhas. Salmo 23, verso 3. Diz assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, o papel pastoral é guiar o rebanho, orientá-los de acordo com a palavra do Senhor, trazendo a eles a disposição mental, mostrando a eles a importância da justificação pela fé, para que o rebanho entenda a sua dependência de Deus. O texto aqui, muito conhecido, né, o Salmo 23, onde apresenta o Senhor Deus como um pastor divino, um pastor supremo, um pastor maior, e ele então nos traz esta função importante, que tanto é visto nele, quanto deve ser observado no seu pastor aqui. Então, ele como um guia. Então, em todas as áreas, em todos os momentos da vida, é importante buscar o conselho pastoral, ouvir o que o pastor tem a dizer. Irmãos, nós tomamos muitas decisões, e eu lamento muito, e aqui eu vou entrar num ponto muito íntimo, né? Já aconselhei muitos casais e fico muito triste em ter que aconselhar casais
quando já chega uma situação de término. Então, geralmente, e a grande maioria, quando busca o guia pastoral, busca os conselhos pastorais, é quando a situação já está no limite, ou já ultrapassando o limite. Então, já recebi muitas vezes casais na minha casa, no escritório pastoral, com esta frase: pastor, eu vou me separar da minha esposa. Ou pastor, eu não aguento mais o meu marido. Então já chega numa situação de não suportar mais um ao outro, e então quer que o pastor dê uma resposta para eles, que geralmente é o que eles esperam ouvir. Tudo bem, irmão, faça isso. Separe, case com o outro, viva a sua vida, seja feliz. Quando na verdade, como guia, eu tenho que falar a verdade. E muitas vezes a verdade não é o que eles querem ouvir, não é o que vai massagear o ego. Não vou apontar que tal pessoa é uma pessoa muito boa. Justamente eu vou tentar fazê-lo enxergar os seus erros. Porque quando chega uma situação como essa de separação, é porque ambos tomaram atitudes erradas e precisam voltar ao início, retomar a caminhada, pegar na mão um do outro, para que possam entender então a jornada, que ela é dupla. A jornada é pegar na mão um do outro, não pode desatar esse nó. Então, o cordão de 3 dobras, esse não se rompe com facilidade. Então, o guia tem esse papel de orientar, de direcionar, de mostrar por onde tem que ir, o que tem que fazer. Certa vez, um irmão aqui desta igreja, uma pessoa que recebeu Jesus Cristo aqui nessa igreja comigo, e ele conversava comigo sobre um problema que ele enfrentava, que era o trabalho. Ele trabalhava nessa cidade, mas a família dele estava a mais de 600 quilômetros daqui. Então ele ficava aqui e a família lá. E isso já fazia mais de um ano nessa situação. Ele ia lá visitá-los e voltava, passava 2, 3 meses aqui, ia lá visitar e voltar. E eu disse: irmão, você quer saber a verdade? Quero, pastor. Eu não consigo mais viver com essa aflição no meu coração. Então, se Deus está tocando no seu coração quanto a isso, então é um assunto que precisa ser resolvido. O seu lugar é do lado da sua família. E muitas vezes achamos que dar o melhor para a família é dar dinheiro. Não, eu vou trabalhar longe e vou encher a minha casa de bens. Só que na verdade o mais importante é a sua presença no lar. É o que é mais importante. Irmãos, eu fiquei triste por perder aquele irmão. Ele voltou para a cidade dele, voltou para ser da família, arranjou um emprego lá, graças a Deus deu tudo certo. Mas me entristeceu porque eu perdi a comunhão do irmão aqui conosco, né? Já é tão difícil ganhar uma alma, e quando a gente ganha, é necessário guiá-los para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus foi que ele retornasse para o seu lar. Então, o papel do guia é este: orientar, direcionar para o que realmente é a vontade de Deus para o seu retorno. Então, o texto traz essa grande verdade, que Deus nos guia pelas veredas da justiça. O que Deus mais espera de nós é que, assim como fomos justificados, andemos nessa justificação, sejamos justos no nosso proceder, andando de acordo com as orientações que recebemos do nosso pastor. Segundo papel do pastor, segunda função importante do pastor: prover em suas necessidades, as necessidades das ovelhas. Prover diante das necessidades das ovelhas. Verso 2 do Salmo 23. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. O papel do pastor, aqui olhando para um pastor de ovelhas, era muito difícil. A lida no campo, a lida na Palestina, naquela região, uma região árida, muitas vezes os pastores tinham que andar muitos quilômetros para encontrar água, para poder oferecer um pasto bom para os animais. E ele muitas vezes tinha que dormir, passar noites ao relento,
cuidando destas ovelhas, protegendo essas ovelhas, provendo para essas ovelhas. Então, o papel do pastor é ter que estar atento ao que está acontecendo no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e alimentando estas ovelhas diante das necessidades que vão surgindo de cada uma delas. Eu já disse aqui e repito a importância da visita pastoral. Infelizmente, irmãos, eu não tenho praticado isso nessa igreja, porque eu tive dificuldade no início, isso meio que me travou. Alguns irmãos também têm uma certa dificuldade nessa questão, mas é extremamente importante, irmãos, que a gente aproxime os nossos laços, nos aproximemos para conhecermos pessoalmente. E numa conversa que a gente tem informal, numa conversa, num diálogo, num bate-papo, numa visita como essa, a gente vai descobrindo o que vocês precisam ser alimentados. Porque é muito fácil para um pastor, na sua biblioteca, tirar um livro lá, eu vou pegar sobre esse assunto, e destrinchar um monte de matéria, um monte de assunto para a igreja, sendo que nada disso é o que a igreja realmente está precisando ouvir. E essa aproximação do pastor e as ovelhas é que ele vai poder extrair do próprio rebanho o que o rebanho necessita, o que eles estão precisando ouvir, e assim poder alimentar de acordo, prover de acordo com a necessidade do rebanho. Então esse é o papel pastoral. Por isso é importante a gente estar ligado ao pastor. Primeiro, lá como eu disse, surgem as dúvidas, tem uma decisão difícil a tomar, peça orientação, se aproxime do pastor, pergunte, tire suas dúvidas. Eu estudei 4 anos no seminário, irmão, para responder vocês, tirar as dúvidas de vocês. É claro que eu não vou ter todas as respostas, e quando eu não tiver, eu vou dizer para vocês: olha, esse assunto eu não domino, eu não tenho essa resposta, mas vou pesquisar, vou procurar essa resposta para você. Vamos procurar juntos, e assim nós vamos aprender juntos. E em segundo lugar, irmãos, essa aproximação, para que a gente possa ter realmente reconhecimento do que o rebanho está precisando ser nutrido. Então, muitas vezes eu fico de orelha em pé para poder pegar um momento que a gente está em comunhão, ouvir um diálogo, uma conversa, para poder extrair. Eu acho que eu vou pregar sobre esse assunto. Esse assunto surgiu uma dúvida ali, e aí a gente vai trabalhando de acordo com o que tem conseguido extrair. Mas assim fica bem mais difícil. É melhor quando a gente está mais próximo, porque pode então responder diante das necessidades pessoais de cada um. Em terceiro lugar, terceira e importante função do pastor é salvar as ovelhas do mal. Salvar as ovelhas do mal. Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Em uma outra ocasião, eu expliquei para vocês o que significa o bordão e o cajado. Eram 2 varas que o pastor usava. O cajado, aquele que tem um gancho, e o bordão, uma vara curta, pontiaguda. O cajado, muitas vezes, era o pastor trazer a ovelha que tivesse um precipício, caísse num buraco, era a forma que ele tinha para tirar a ovelha daquele lugar. O bordão, essa varinha curta, pontiaguda, seria para ele cutucar a ovelha para ela andar. Quando o rebanho estava sendo conduzido para outros pastos e uma ou outra ficava para trás, o pastor ia lá e cutucava: vamos, tem que ir para frente, e aí guiando as ovelhas. Então, 2 instrumentos usados pelo pastor para salvá-las, como também ele poderia defender o rebanho com estas ferramentas. A salvação a qual me refiro do pastor, muitas vezes, irmãos, vocês querem tomar decisões precipitadas, e às vezes uma conversa, um diálogo, a gente consegue orientá-los. A gente consegue guiá-los, mostrar-los: olha, não vai ser boa essa sua decisão, veja só qual resultado isso pode trazer. Então, mostrar para vocês o que está lá na frente.
Às vezes, quando a gente está dentro de um problema, a gente só consegue ver aquilo. Quem está de fora tem uma visão mais ampla e pode te orientar melhor. Então, esse papel de salvação é de poder guiá-lo para tomar decisões corretas, para protegê-lo de envolvimentos com outros que não fazem parte do nosso grupo, por exemplo. Em outras igrejas que eu passei, já tive muita dificuldade com jovens, com questão de namoro misto, né? Jovem crente querendo crente, ou até mesmo de outras denominações, de outras religiões. Isso é muito perigoso, irmão. Que a gente orienta, guia, mostra os perigos que podem aparecer diante deste relacionamento. Então, salvá-lo de um relacionamento conturbado, de um relacionamento difícil, não é papel do pastor, é o cuidado do pastor. Então, se você observar as 3 importantes funções de um pastor: guiar, prover e salvar. As primeiras letras destas expressões ou destas funções está aí a sigla GPS. Então, para a ovelha não se perder, ela precisa de um pastor. O pastor é o GPS da ovelha. O pastor guia, o pastor provê, o pastor salva. E aí, nesse sentido, a ovelha vai estar bem protegida e certamente chegará ao destino final, que é a glória de Deus. Vimos então as 3 importantes funções de um pastor, e aí claramente notamos que uma ovelha necessita de um pastor. Por quê? Porque existem 3 debilidades das ovelhas. As debilidades são fraquezas, dificuldades que as ovelhas enfrentam. A primeira dificuldade delas é a desorientação. Uma ovelha, falando do animal, ele é um animal que se perde fácil. Ele se desorienta muito fácil. Então ele sai comendo pasto, sai subindo uma montanha, descendo uma montanha, e quando dá pé, está perdido. É tanto que nós temos aquela musiquinha lá das 100 ovelhas, né? O pastor contou as 99, faltava uma, e ele foi lá, deixou uma prisca as 99, foi atrás da que se perdeu. Então a ovelha, naturalmente, ela é desorientada. E nós, como ovelhas do Senhor, não é diferente. Muitas vezes perdemos o rumo do que é a vida cristã, do que como eu devo ser como um cristão, como devo me comportar. E às vezes o pastor tem que dar aquela chicotada, tem que puxar lá com o cajado. Ei, meu irmão, não é por aí não. Vem para cá, olha, faça isso, faça aquilo. E o pastor vai lá puxando com o cajado, mostrando por onde ele deve andar, porque ele se desorienta fácil. Ele se perde fácil. Ezequiel 34:6. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todos os elevados e outeiros. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Então, Ezequiel, ele retrata um tempo muito difícil do povo de Deus, onde os pastores estavam displicentes, onde os pastores estavam cuidando somente de si, se importando somente consigo mesmo, em alimentar-se, em estar bem, e não se importava com o que as ovelhas estavam passando, com as dificuldades que elas enfrentavam, com as desorientações as quais elas estavam vivendo. E Deus então chama este profeta a clamar por estes pastores, para que eles voltassem à sua origem, ao seu papel, para que eles então assumissem o seu compromisso de trazer de volta o rebanho de Deus e pastoreá-los como Deus quer. Então as ovelhas geralmente são desorientadas, se perdem facilmente. Elas passam, o pastor passa um ano ensinando para a ovelha. A ovelha assiste um vídeo na internet, parece que aquele um ano que o pastor ensinou e pregou, não vale de nada. O que eu ouvi lá na internet, aquilo ali é verdade, porque está lá na internet. É triste, irmãos. Isso entristece tanto o coração de um pastor.
Porque a gente tem tanto zelo, tanto cuidado em olhar para vocês, observá-los, tentar guiá-los, tentar mostrar o caminho, e facilmente se desorientam, facilmente se perdem. Por qualquer vento de doutrina que chega, vão sendo levados para longe de Deus. O segundo debilidade ou fraqueza da ovelha é a desobediência. Não sei se você já viu na internet um vídeo de uma ovelha presa em uma vala, um buraco. A ovelha está presa lá. O pastor vem, puxa a ovelha, trabalha, tira a ovelha da vala. A ovelha dá 3 pulinhos, 3 carreiras, puf, dentro do buraco de novo. Sabe como é que pode, né? Então, ela, além de ser desorientada, ela é desobediente. O pastor ensina o caminho, mostra a verdade. Não, eu acho que é melhor ir por aqui. O pastor vai dizendo que isso aqui é melhor. Não, mas eu acho que esse é melhor. O pastor sabe nada, vai por aqui. Então, essa desobediência constante, irmãos, dificulta muito a caminhada. Imagine um pastor de ovelhas aqui com um grande rebanho, tendo que conduzir esse rebanho. Geralmente o pastor vai à frente e as ovelhas vão seguindo o pastor, e aquelas que ficam para trás, ele precisa, vez por outra, olhar essas que se afastaram e lá, trazê-las de volta. E muitas vezes é necessário, com o cajado, ele quebrar a pata da ovelha, e aí coloca essa ovelha no ombro e carrega essa ovelha, porque ela é desobediente. E às vezes a gente tem que carregar no ombro esses irmãos difíceis, mas é importante amá-los, respeitá-los, entender essa dificuldade deles. Você ensinar, mostrar a verdade, orientá-los, e eles ainda assim desobedecem. Mateus 9,36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus Cristo é quem falou essa frase. E esta ideia que ele passa aqui no texto traz a ideia de um rebanho, um grupo grande que se desviou, que se afastou, que se perdeu, estavam exaustas de tanto se distanciarem da verdade. Eu vi certa vez um vídeo de um pastor de ovelhas que encontrou uma ovelha perdida que estava há muito tempo longe, e a lã daquela ovelha tinha crescido tanto que cobriu todo o focinho daquela ovelha. Ela não conseguia nem enxergar. Era uma ovelha, só um bolo de lã muito grande e sujo, todo preso de coisas. Então, totalmente desorientada, totalmente perdida, justamente por desobediência, por não seguir o pastor, por não estar ali junto com as demais ovelhas. Quer comer de um pasto aqui, de um pasto ali, e aí sai procurando pasto, quando na verdade quem sabe melhor que você deve comer, qual o melhor alimento, é o teu pastor. É ele que vai te mostrar qual é o alimento bom para você comer, qual é o alimento bom para você se fortalecer. E aquele grupo de pessoas, Jesus olha e se compadece. Ele fica realmente comovido com aqueles irmãos, justamente porque estavam completamente perdidos, desorientados, exaustos de tanto andarem e não serem conduzidos. Uma coisa é andar como ovelha, outra coisa é ser conduzido como ovelha. Alguém que é conduzido é alguém que está indo no caminho correto. É alguém que sai andando, sai peregrinando, sai perdido por aí, sai completamente sem destino, sem rumo. E aí, certamente, os falsos mestres, aqueles que têm o desejo apenas de extrair da ovelha o melhor que ela tem, que é a sua lã, a sua gordura e a sua carne, eles vão tirar tudo que você tem. E aí, quando você não tiver mais nada, ele joga fora. Sai daqui, você não presta. Aqui você não tem mais espaço. Então, lamentavelmente, é isso que nós temos visto em muitos lugares. A terceira debilidade da ovelha é que as ovelhas são distraídas. Elas não veem o perigo. Muitas vezes estão perto do lobo,
o lobo lá, bem pertinho delas, e elas pastando, comendo, bebendo, não se dão conta que o lobo está para devorá-las. E na nossa convivência, irmãos, quantos lobos se cercam de nós? Às vezes a ovelha, como eu disse, é um animal dócil, um animal que muitas vezes é desorientado, não tem noção. E aí, muitos aproveitadores se aproximam de nossas ovelhas. Então a gente tem que ter esse cuidado, o cuidado pastoral de mostrar a ovelha, alertar, gritar, mostrar para ela: ei, olha aí o perigo que você está sofrendo, que você está correndo. Levanta a cabeça, olha para diante de você. João 10, 12. Um mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Então, aquela ovelha que é distraída, ela não repara o perigo, ela não repara o que está diante dela. Muitas vezes ela só está atrás da comida, e aí cai no buraco, cai no precipício, é atacada por lobos. E assim, irmãos, na nossa vida espiritual, assim somos os crentes, né? Que muitas vezes estamos caminhando e no decorrer desse caminho se aproximam pessoas de nós que ficam questionando a nossa fé, ficam fazendo perguntas sobre como é a tua igreja. Eu lembro, no início da minha fé, uma pessoa chegou para mim e disse assim: ei, tu é crente? Eu disse: sou, graças a Deus. Disse: eu também sou, né? Como é lá a tua igreja? Tem pastor? Eu disse: tem, toda igreja não tem, não era novo convertido, não entendi, né? Para mim, toda igreja tinha que ter um pastor. Aí disse: não, pois na minha igreja não há pastor. Só existe um pastor, pastor Jesus, Deus, Ele é o único pastor. Não existe pastor ser humano. É mesmo, pois na minha igreja tem dois. Não, mas está errado. Na tua igreja, cobra dízimo? Não, cobrar, o pastor nunca cobrou não, mas ele ensina que é um ponto importante. A igreja é sustentada pelos dízimos e ofertas. Então não tem como a igreja sobreviver sem essa arrecadação. Está errado também. A Bíblia, olha, o dízimo não existe, isso é coisa lá do Antigo Testamento, no Novo Testamento não tem. Assim, rapaz, não é bem assim não. Já vi orientações bíblicas dirigindo para a importância da gente dizimar a 10ª parte do nosso ganho do Senhor. E eu vejo princípios bíblicos do Novo Testamento também que dão direção a essa prática. Então eu não concordo com você. Mas sabe, irmão, aquela pessoa insistia, ele me chamava para a igreja dele. Vamos para a minha igreja, rapaz, a minha igreja é muito melhor que a tua. Então, às vezes, assim, nós somos também atacados. Vocês passam por isso. Tem um grupo que bate porta em porta todo domingo, né? E esse grupo geralmente tem essa prática de atacar justamente os crentes. Uma vez eu recebi uma dúvida dessa no meu portão, e aí eles insistiam, eu disse, no final da conta, eu disse: rapaz, eu sou pastor dessa igreja de frente, eu sou pastor dessa igreja. Não, o que é que tem? Você vai fazer uma visita? Não, meu amigo, não está certo não. Deixa eu dizer para você, aquele vizinho, aquele outro, tudo que é descrente, vai lá bater na porta dele, porque eu já chamei para ir para a igreja, eu já orei por eles, mas eles não querem buscar o Senhor. Pode ser que por você ele vá lá chamar ele, porque você está insistindo comigo que sou crente, sou pastor, você quer que eu vá para a sua igreja, meu amigo? Você não tem noção, não, mas é assim mesmo e tal. Eles só querem pescar em aquário. Eles querem fazer confusão na cabeça dos crentes e tirar os crentes da igreja para ir lá no salão deles. Então é importante que a gente tenha consciência. Por que eu creio? Por que eu vou para a igreja? Por que essa igreja é correta? O que é pregado lá? O que é ensinado? Está na Bíblia. Eu vejo o que o pastor está ensinando na Bíblia. Então, não tem outro lugar melhor para eu estar. Então, tenha muito cuidado. Quando o grupo bate na sua porta, afirmando que tem algo melhor para te oferecer,
se você já é um servo de Deus, se você já está servindo ao Senhor, são muitos que estão aí fora fazendo isso, tentando pescar nos aquários. Então tenha cuidado. O mercenário, ele não tem cuidado da ovelha. Ele vê o inimigo e abandona as ovelhas. O inimigo vem, arrebata e dispersa as ovelhas. Muito bem. Após entender a função pastoral, nós vimos que o pastor é importante para uma ovelha. E nós vimos também as dificuldades das ovelhas. A ovelha é desorientada, desobediente e distraída. Por isso, então, ela precisa de um pastor. E se a ovelha realmente reconhece a sua debilidade, a sua dificuldade e busca o cuidado pastoral, ela vai receber uma grande bênção, que nós vamos ver agora. 3 bênçãos nos são propostas aqui. Após entender a função pastoral e reconhecer as debilidades, podemos receber as bênçãos do cuidado pastoral. A primeira bênção do cuidado pastoral é a bênção da provisão. João 10, capítulo 10, versículo 2 ao 4. João, capítulo 10, do 2 ao 4. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Então, a provisão, a bênção da provisão. O cuidado pastoral é um cuidado que vai prover justamente diante de suas necessidades, muito parecido com o que eu falei anteriormente, mas a ideia aqui, desta bênção, é você entender que tem alguém cuidando de você, alguém separado por Deus, para cuidar da tua vida. Tem uma musiquinha que os crentes cantam por aí, né? É aquela cuida da tua vida, como é essa, né? Aí. Toma conta da tua vida, toma conta da tua vida. Então, um corinho que eles cantam, brincando, né? E cada um tem que tomar conta da própria vida. Ok, não é para estar olhando a vida do irmão, não é para estar contando os erros do irmão. Mas devemos entender que nós temos alguém pronto e disposto a nos ajudar a cuidar da nossa vida. Aí facilita, né? Quando temos dúvida, quando surge uma necessidade, pastor, me ajuda. Pastor, a paz é muito bom. A gente poder ser útil. Eu amo servir. Eu tenho prazer em servir. Eu me alegro quando eu posso servir alguém. Isso é um dom de Deus. Não vem de mim mesmo. É um dom de Deus. Deus nos dá esse dom para cuidar do rebanho. Deus me concedeu esse dom em poder provê-los, alimentá-los, fortalecê-los, animá-los. Às vezes a gente vai fazer uma visita e a gente tem muita coisa para falar para aquele irmão, que ele está faltoso, que é tanta coisa que ele está fazendo de errado, mas quando chega lá, aquele irmão está aflito, querendo desabafar, falar um monte de coisa. A gente sempre escuta, fala quase nada. Depois ora e agradece a Deus por aquela oportunidade. Porque muitas vezes a gente precisa ouvir, muitas vezes, e eu vou dizer quase todas, é necessário ouvir para poder orientar. Não tem como eu prover para vocês se não ouvi-los, não entender a causa de vocês, as dificuldades, para então prover diante desta necessidade. O texto aqui então afirma isso, que esse pastor, ele vai à frente do rebanho, cuidando do rebanho, provendo, olhando os campos, onde é que está mais verde para poder minhas ovelhas se alimentar, onde é que tem água para poder conduzir as minhas ovelhas para beberem, e assim a provisão do cuidado pastoral. Em segundo lugar, a bênção da proteção.
A proteção divina, irmãos, é uma proteção perfeita. Deus, Ele tem nos dado, o grande privilégio de poder receber essa proteção hoje e uma garantia de uma proteção eterna. E a proteção hoje que nós temos é através da palavra. Se seguirmos a palavra de Deus, se obedecermos às suas palavras, a promessa de Deus é que nós teremos vida longa, muitos anos nesta terra, para servir ao Senhor. Mas o filho desobediente, a ovelha desobediente, o que é que ganha? O perigo de ser retirada antes do tempo. Há um texto lá que a gente lê todos os meses, uma vez por mês na ceia, aquele texto de 1 Coríntios, capítulo 11, onde ele diz assim: examine, pois, o homem a si mesmo, e assim como no pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Essa expressão, os que dormem, é os que estão morrendo. Por quê? Por desobediência, por esfriamento, por afastamento. E o Senhor orienta, o Senhor guia, e Ele, para não ser condenado com o mundo, que é o restante do texto lá, para não ser condenado com o mundo, Deus então tira, abrevia os seus dias na terra. Não é perder salvação que o texto se refere, mas abreviar os dias na terra, para que ele não seja condenado com o mundo. Porque o mundo será condenado por conta dos pecados. E aquele que está em desobediência, perdido, desorientado, mesmo sendo uma ovelha do Senhor, o Senhor trabalha retirando para que ele não venha se perder completamente ou eternamente. Então a bênção que nós temos hoje é essa proteção que Deus nos dá. Mas temos uma proteção além dos dias atuais, que é uma proteção eterna, a garantia de vida eterna. Aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Nós estamos na mão de Deus, ninguém pode nos tirar de lá. Então é necessário confiar neste Deus, é necessário obedecer a este Deus, é necessário então se entregar por completo a essa proteção. Se a gente não confiar, irmãos, em Deus, na sua palavra, vai ser difícil confiar em qualquer outro. Lamentavelmente, alguns decidem e escolhem confiar mais no homem do que em Deus. Aí é um grande erro. Eu lembro que um grupo, certa vez, aconselhando, de uma outra igreja, e nessa outra igreja, a pastora disse para eles: vocês não precisam mais ler a Bíblia, eu falo direto de Deus para vocês. Esta mulher é focada, não? Eu falo direto de Deus para vocês, não leiam mais a Bíblia. Ela disse que púlpito. Aqueles irmãos estudando a Bíblia acharam estranho aquela frase dela e foi questioná-la. E ela disse que se eles não quisessem segui-la, não eram suas ovelhas, poderiam ir embora. E eles então saíram peregrinando, procurando um pasto e procurando um pastor. Chegaram até a igreja, os recebi, aconselhei, ofereci um estudo bíblico e eles vieram fazer esse estudo. E aí, no decorrer desse estudo, eu comecei a orientá-los e guiá-los. E uma das moças disse que não acreditava nas minhas palavras, porque as pessoas que estavam lá na igreja, sua avó, sua mãe, que praticavam aquilo que a igreja ensinava, ela achava que aquilo era certo. E ela disse: pastor, eu já tentei de todas as formas ser daquele jeito, mas eu não consigo, pastor. Mas eu tenho certeza que a minha avó não está mentindo, a minha mãe não está mentindo. E eu disse: eu também tenho essa certeza. Infelizmente, elas estão sendo conduzidas por uma pessoa que não está ensinando a verdade.
E aí, depois de conversar com elas, eu pedi a opinião de cada uma, na verdade, a experiência de cada um naquela igreja. E um irmão, então, afirmou que ele estava naquela igreja, ele mentia sobre uma prática religiosa da igreja, que era falar em línguas. Ele inventava uma língua toda vez que ia para a igreja. E aquela pessoa olhou e disse: pastor, se esse homem está dizendo que mentiu, agora eu acredito no Senhor. Ele disse: você está errado de novo. Esse é o problema. Você sai acreditando de homem em homem e não acredita em Deus, na palavra de Deus. Você tem que acreditar em um homem quando ele está expondo a palavra, ensinando a palavra. E ali você está acreditando nele por conta da palavra e não nas suas palavras, na palavra de homem. Então esse é o cuidado que eu tento mostrar para vocês todas as vezes, a importância de vocês darem atenção à palavra de Deus. O pastor está ensinando, mostrando, é na palavra, é na palavra. Então é isso que eu tenho que fazer. Não tenho que questionar, não tenho que procurar outro caminho. Esse é o caminho. Mas infelizmente as pessoas preferem dar ouvidos a estes que ensinam de outra forma, não através da palavra. É através de revelação, através de profecia, e aí vai a confusão religiosa. Eu preciso confiar na palavra de Deus. Foi o único material que Deus nos deixou para confiar. É o único material que nós temos para poder conhecer a Deus. É a revelação de Deus. A única e perfeita revelação de Deus. Tudo que Deus quer que você saiba está nesse livro. E é por meio dele que nós somos guiados. É por meio dele que o pastor te alimenta. É por meio dele que o pastor te guia, te protege e te livra do mal. João 10, 11. A bênção da proteção. Eu sou o pastor, o bom pastor da vida pelas ovelhas. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu acho muito bonito, irmão, uma palavra do apóstolo Paulo, quando ele disse: eu me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. É assim como Paulo me ensina. Eu já tenho que deixar de gastar muito na obra de Deus. E ainda estou disposto a gastar mais ainda. Porque eu sinto que este é o propósito da minha vida. Se eu não estiver pronto para servir, não estiver disposto a proteger o meu rebanho, a cuidar do meu rebanho, a lutar pelo meu rebanho, o que é que eu estou fazendo aqui? Para que serve a minha vida? Essa semana, nas redes sociais, os grupos que eu participo, havia um questionamento perguntando por que tantos pastores estão deixando o ministério para fazer outras atividades. É uma pergunta difícil. É muito pessoal, muito relativo, depende muito de cada pastor. Mas eu sei que um grande problema que tem surgido é a questão da jornada dupla, em que alguns pastores têm que trabalhar para poder ter sustento, para poder pastorear. Fica muito difícil, porque ele não vai dar assistência que o rebanho necessita e merece. Ele tem que dividir o seu tempo para preparar a mensagem, dividir tempo com o trabalho, dividir tempo com a visitação, dividir tempo com a família. E com isso sempre vai ficar a desejar em todas as áreas, porque a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. E Deus, quando nos chama, Ele nos capacita, Ele nos dá os recursos necessários para que a gente leve adiante. Eu já fui muito questionado: pastor, você é novo, estude, pastor, para fazer uma faculdade, para fazer isso ou aquilo. Então, eu confesso a vocês que eu tenho até vontade, mas ao mesmo tempo vem na minha mente: e se eu for, e quando surgir uma dificuldade na igreja, será que eu vou resistir? Cada um se conhece, na verdade. Não tem ninguém melhor para conhecer você do que você mesmo. E eu sei que se eu tivesse uma segunda atividade, e diante das dificuldades que eu enfrento na igreja, eu deixaria e seguiria aquela outra atividade.
Porque é difícil, a luta é difícil. Tem dias que a gente se pega questionando o que é que eu estou fazendo aqui. Mas Deus sabe, Ele conforta o nosso coração e nos mostra o porquê. Naquele mesmo dia, ao conversar com o irmão, a gente é animado e vê, ainda tem um rebanho para eu cuidar. É por isso que eu estou aqui. E estarei aqui enquanto tiver um rebanho disposto a ser cuidado por mim. Louvado seja Deus por isso. Na comemoração da nossa igreja, né, eu fiz uma homenagem na igreja e alguns irmãos chegaram para mim: pastor, o senhor está pensando em sair da igreja, pastor? Fazendo uma homenagem para a igreja, está se despedindo? Isso não é essa a intenção, mas deixar registrado que por aqui também passei. Não sei quando ou se outra oportunidade haverá de juntar todos esses homens. E eu registrei a minha presença junto deles. Isso, para mim, é muito importante. Eu sei que é para a igreja também. Então, o cuidado, a proteção, irmãos, que a gente traz para vocês, consequentemente também, afirma e reafirma o nosso chamado. Porque a gente passa por altos e baixos. Assim como você passa como ovelha, eu como pastor também passo. Assim que você tem que subir monte, descer monte, o pastor também sobe e desce junto com você. Às vezes são montes diferentes, você está mais na frente, eu estou mais atrás, mas o pastor também está enfrentando as mesmas dificuldades. É importante quando a gente se afina, se aproxima, ver o amor de vocês para conosco, o nosso amor para com vocês aumenta cada vez mais. Assim a gente tem mais desejo de colocá-los debaixo dos nossos braços e cuidar de vocês como filhos. Porque é assim que eu sinto e me refiro a cada um de vocês. Mesmo tendo pessoas um pouquinho de idade mais do que eu, mas eu sinto e tenho um amor como se fossem meus filhos e cuido de vocês como meus filhos. Esta é a bênção, esta é a proteção. E pelos meus filhos, irmãos, eu estou pronto e disposto a dar minha própria vida. Tenha certeza disso, não tenha dúvida. Estou pronto a dar minha vida. Em terceiro e último, a bênção da prosperidade. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. A maior bênção, irmãos, penso eu, acredito e creio, a maior bênção para uma ovelha é a segurança da vida eterna. Não tem bênção maior que essa. A gente pode ganhar rios de dinheiro, caminhões lotados de dinheiro, mas isso não compra a salvação. A salvação tem um alto preço, e dinheiro do mundo inteiro não é capaz de pagar o preço pela salvação. A salvação foi paga pelo sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nosso Senhor Jesus Cristo. E este foi o alto preço que se paga. O unigênito Filho de Deus veio ao mundo para dar a vida por nós. Ele deu realmente a sua vida, e esta vida que Ele deu para que nós vivamos já hoje é uma vida próspera, é uma vida abundante, é uma vida que tem ainda um bônus, que é a eternidade ao lado de Deus. Sabe, se você tivesse a oportunidade de passar a sua vida do lado da pessoa mais rica do mundo, ainda assim não seria uma vida que vale a pena, diante da promessa de Deus. Porque as suas bênçãos Ele derrama sobre nós hoje, e Ele garante que ela se multiplicará em inúmeras vezes, muito mais, no reino celestial, onde lá não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. E sabe, às vezes a gente tem dinheiro, tem amigos, mas não tem saúde. Porque que adianta todo o dinheiro do mundo e não ter saúde? Viver tomando medicamento,
viver hospitalizado. A gente precisa da paz de Deus. E essa paz que o Senhor nos dá, mesmo que passemos por dificuldade, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer, porque o Senhor está comigo. Seu bordão, o seu cajado, me consola. Ele estará a me proteger. Por mais que meus dias aqui na terra não sejam bons, porque estou subindo monte, descendo monte, passando por muitos pedregulhos, nós temos uma garantia que iremos morar no reino celestial. E é muito melhor essa garantia do que ganhar o mundo inteiro e perder a alma, perder a vida eterna. Então Deus tem uma garantia que a vida eterna dada por Ele jamais se perderá. Porque, como é dito aqui no texto, aquele que está na mão do Senhor, ninguém pode arrebatar, ninguém pode tirar. E essa é a proteção segura que nós temos, e além do mais, é ela que nos conduz à verdadeira prosperidade, que é uma vida plena, uma vida perfeita ao lado do Senhor, aqui na terra e no futuro lá no céu. Amém? Concluindo então, é essencial percebermos que o ministério pastoral é uma manifestação de bondade e misericórdia da parte de Deus para com a sua igreja. Se entendermos a profundidade disso, teremos uma melhor noção do privilégio que é ser pastoreado, pois esta é a forma como Deus derrama a sua bênção sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Entenda, meu amado, você precisa de um pastor, e vocês têm um pastor em quem pode confiar. Então se aproxime dele, sejam amáveis, assim como ele também quer amar a cada um de vocês. Então busquemos, irmãos, essa proximidade. Quanto mais próximos estivermos, mais forte estaremos e poderemos vencer as batalhas que muitas vezes temos enfrentado sozinhos. Precisamos de ajuda. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros nesta união perfeita que vem do Senhor. Salmo 95, 7. Ele é o nosso Deus e nós, o povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então hoje Deus fala ao nosso coração através da palavra, e a orientação que Ele nos dá é: vocês precisam de um pastor. Aproveitem o pastor que vocês têm, para depois não chorar. O pastor era tão bom, nós não aproveitamos. Irmão, isso aí eu já ouvi. Eu não quero ouvir dessa igreja. Espero que vocês escutem. Eu posso escutar de vocês. O pastor foi bom e eu aproveitei tudo que ele tinha para dar. Graças a Deus por isso. Estou aqui oferecendo os meus serviços. Sei que o serviço oferecido é desvalorizado, mas eu confio que esse serviço que eu estou oferecendo, vocês reconheçam que é de Deus, que Deus colocou aqui à disposição de vocês. Então façam proveito deste serviço que está disponível a vocês. Que assim Deus nos abençoe e nos dê sabedoria para seguir os passos do Senhor através do seu pastor. Amém? Louvado seja Deus.